Então, só para explicar um pouquinho para vocês sobre o que é a Marvi, nós somos uma empresa de financeiro por assinatura. E o que a gente resolve? Todos os dias, pequenos empresários, como talvez vocês que estão assistindo essa aula, vocês têm problemas, né, para fazer essa gestão financeira do negócio de vocês pela falta de uma solução que traga clareza nos números ou muitas vezes que caiba também dentro do orçamento do negócio de vocês. Então é por isso que a gente existe. E o que a gente faz, né? A gente organiza essas informações e executa de forma terceirizada o financeiro de outras empresas, unindo 3 pilares, que é um software de gestão proprietário da Marvi, uma camada de terceirização financeira e a contabilidade digital. Então, feito esse pequeno jabá, agora eu vou entrar de fato no conteúdo para que de fato vocês consigam entender um pouquinho mais desse universo financeiro, como a gente chama por aqui. Mas antes de a gente começar a falar sobre gestão financeira propriamente dita, aqui vai a primeira regra de ouro, que é separe os bolsos. Independentemente se você está começando agora ou se você já tem uma empresa estruturada, é importante respeitar o que a gente chama de princípio da entidade. Dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, dinheiro da pessoa física é dinheiro da pessoa física. Naturalmente, quando a gente começa um negócio, esses caixas eles acabam se misturando. É normal, mas é importante ter essa clareza que este tipo de movimentação deve cessar o mais breve possível, porque todo o resto que a gente vai ver aqui, ele depende dessa organização, para que a gente possa categorizar as receitas e as despesas e entender como que está a real saúde financeira do negócio. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre gestão financeira para pequenos negócios. E por que eu estou falando aqui de pequenos e médios negócios? Porque, obviamente, uma empresa de grande porte, ela possui muitas vezes um setor financeiro, até mesmo às vezes um setor contábil internalizado. Então o objetivo aqui é trazer desde o básico e talvez terminar em alguns indicadores um pouquinho mais avançados. Mas se você é gestor ou dono de uma grande empresa, talvez esses assuntos iniciais não vão fazer muito sentido. Então espero que, para quem faça sentido esse conteúdo, você fique conosco até o final, porque com certeza lá no final você vai ter uma visão bem macro e bem ampla sobre o que é gestão financeira. E um dos pontos aqui que eu quero trazer para vocês sobre gestão financeira é a questão do regime de caixa e regime de competência. Se você ainda não tem um financeiro profissionalizado dentro do seu negócio, possivelmente você já deve ter recebido aí do seu contador o que a gente chama de balanço, balancete e o DRE. Mas para que a gente possa entender a diferença entre o que acontece dentro da contabilidade e o que acontece dentro do financeiro, o primeiro tópico que a gente precisa entender é essa diferença entre o regime de caixa e o regime de competência. Bom, o regime de caixa, como o nome já diz, ele movimenta o caixa da empresa ou as disponibilidades, também conhecido, tem esse termo também dentro da contabilidade, que são as disponibilidades financeiras. Então as suas contas bancárias, contas de investimento e também, às vezes, um caixinha em espécie. Isso são as disponibilidades do seu negócio. Então, toda vez que acontece um movimento que movimenta alguma movimentação que altera essas disponibilidades, a gente registra isso pelo regime de caixa. É o dinheiro sendo movimentado. O regime de competência, ele respeita o princípio da data da emissão dos movimentos. Então, logo eu vou passar um exemplo para vocês, mas toda a contabilidade, ela acontece pelo regime de competência e não pelo regime de caixa. Existem algumas formas de contabilizar também pelo regime de caixa, mas isso não significa que a contabilização é exatamente igual ao que acontece na conta do banco. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas essa é a grande diferença e muitas vezes é por isso que você acaba não entendendo o que o teu contador te manda para você conseguir fazer uma análise adequada de como que está a lucratividade e a saúde da sua empresa. Um exemplo bem básico aqui para a gente gravar essa diferença do regime de caixa e de competência é o seguinte: imagine que o seu cliente fez uma compra com você, contratou um serviço de você no valor de R$10.000 e esse serviço você vai emitir uma única nota fiscal lá no mês de janeiro, por exemplo, e você vai cobrar em 1 mais 3, ou seja, 4 parcelas iguais, no valor de R$2.500. Pelo regime de caixa, você vai movimentar R$2.500 em janeiro, fevereiro, março e abril. Ou seja, são 4 parcelas iguais, sendo que a primeira ocorre já na data da emissão da nota fiscal também. Lá na sua contabilidade vai ser registrado R$10.000 apenas no mês de janeiro. Pelo regime de competência, respeita a emissão da nota fiscal. E pelo regime de caixa, respeita as movimentações de disponibilidade. Então, no caso de receita, é uma entrada e no caso de uma despesa, como pode ser, por exemplo, uma compra parcelada, segue a mesma lógica. Você tem uma nota fiscal de entrada e você tem, às vezes, um parcelamento. Imagine que você comprou um computador em 10 vezes, em 10 parcelas. A nota fiscal do computador vai ser registrada na sua contabilidade naquela data de emissão. Já as parcelas, ou seja, o seu caixa, vai ser movimentado de acordo com os pagamentos. Então esse é o conceito básico da diferença de regime de caixa e regime de competência.
Legal, agora a gente vai começar a entrar de fato nos detalhes da gestão financeira. E a primeira coisa que eu preciso trazer aqui para vocês é: a gente vai precisar dos dados registrados, ou seja, todas essas movimentações devidamente categorizadas para que depois a gente consiga fazer uma leitura se a empresa está saudável e sustentável também no longo prazo. Então, quando eu falei lá atrás que é importante a gente separar os bolsos, também é por isso, para que a gente consiga ver efetivamente as entradas e saídas referentes às movimentações do negócio. Então, aqui o nosso primeiro passo é falar um pouquinho sobre a categorização das receitas e despesas, como que ela é feita. E aqui tem um ponto importante: a contabilidade ela segue uma legislação, existe uma normativa para que essas movimentações sejam registradas. Já no âmbito da gestão financeira, o que a gente chama de plano de contas financeiro, não tem regra. Então é importante que você faça alguns ajustes e adapte ao seu negócio. Eu vou dar alguns exemplos para facilitar esse entendimento também. E outro ponto é que essa forma de categorizar ela é uma metodologia criada por nós aqui da Marvi, para que a gente possa ter isso de forma padronizada para os nossos clientes e essa leitura fique mais simples e mais facilitada. Então, o primeiro ponto, de forma bem básica, o que é uma receita? É um recebimento, é uma entrada de dinheiro aí no seu negócio. A receita ela pode acontecer através de uma venda, ou seja, uma receita de um cliente, mas também as receitas que a gente chama de não operacionais, que são aquelas como um crédito de empréstimo, por exemplo, bancário, ou também como, por exemplo, a venda de um ativo, né? A empresa vendeu algum ativo fixo, algum bem, ou até mesmo o próprio sócio fez algum aporte. Então, geralmente, quando as empresas iniciam, as primeiras receitas vêm do aporte dos sócios. Então, esse é um tipo de receita que a gente chama de não operacional. E uma despesa nada mais é do que uma movimentação de débito, né? Um pagamento. Da mesma forma, existem as operacionais e não operacionais. Então, toda despesa ela pode ser proveniente de algo relacionado à entrega do serviço ou do produto para o cliente, uma compra de matéria-prima, um imposto ou qualquer coisa do gênero, e também ela pode ser proveniente de um pagamento de um empréstimo, de um investimento ou até mesmo a própria distribuição do resultado para os sócios, a distribuição do lucro, que também é uma despesa. Então agora a gente vai dividir o que a gente chama de plano de contas em 3 níveis. O primeiro e o segundo nível, eles são agrupadores. Eu vou mostrar para vocês os exemplos e para que eles servem. E de fato as movimentações, elas acontecem aqui pela nossa metodologia no terceiro nível do plano de contas, que é um nível mais detalhado. Então já vou mostrar aqui para vocês na sequência. Aqui na Marvi a gente define o primeiro nível do plano de contas em 5 categorias, que são as receitas operacionais, as despesas operacionais, receitas não operacionais e despesas não operacionais. Então essas 4 movimentações dizem respeito às movimentações do negócio e eu vou explicar os detalhes de cada uma delas. E a quinta é a distribuição dos lucros. Então é uma despesa que ela também é não operacional dentro da contabilidade, onde a gente segrega a retirada do lucro ali do sócio. E agora eu vou explicar um pouquinho mais no detalhe qual que é a diferença do operacional e não operacional. Bom, operacional diz respeito a tudo aquilo que é necessário para que a atividade da empresa ocorra. Então, imagine que você é um comércio, por exemplo. A receita vai ser proveniente das vendas para os seus clientes e as despesas vão ser relacionadas aos impostos, às compras de matéria-prima, de produtos, despesas com pessoal, despesas administrativas e algumas despesas financeiras, como, por exemplo, a taxa de manutenção da sua conta, a taxa de boletos bancários. Então, essas receitas e despesas operacionais, elas são necessárias para que a manutenção do negócio ocorra. Já as receitas e despesas não operacionais são aquelas que acontecem para sustentar o negócio, porém não são diretamente ligadas, conectadas com a atividade fim. Então eu vou dar um exemplo. Um tipo de receita não operacional é o aporte de capital dos sócios. Daí você deve se perguntar assim, tá, mas se eu não fizer esse aporte, a empresa não existe. Sim, de acordo, mas ela é não operacional porque ela não é proveniente da atividade fim, ela não é proveniente das vendas. Assim como, por exemplo, o crédito de um empréstimo. Então o crédito de um empréstimo ele é não operacional porque ele vem do banco, não vem do seu cliente. Da mesma forma, as despesas. Quando a gente vai contabilizar pagamentos de empréstimos, isso também não diz respeito à manutenção do seu negócio. Por mais que pareça um pouco controverso, é assim que é contabilizado dentro da sua contabilidade e também no seu regime de caixa. Depois eu vou explicar um pouquinho o motivo disso. A distribuição de lucro, que é o nosso próximo tópico, ela ocorre numa categoria isolada dentro da nossa metodologia. De novo, você pode criar a sua própria metodologia, mas nós aqui da Marvi, a gente gosta de segregar essa distribuição para que você consiga ter clareza de quanto a empresa está de fato te remunerando.
Quando a gente acaba misturando essas movimentações, a gente acaba às vezes perdendo essa sensibilidade. Então, é o cartão de crédito do sócio que está dentro das despesas, é o pagamento às vezes de uma parcela de um veículo ou de um imóvel, então isso acaba maquiando os números da empresa. Então a gente cria essa categoria de forma bem específica para a gente alocar toda essa movimentação lá e você como dono ter essa clareza de qual que é o valor que a empresa está te remunerando. E outro ponto importante também é que a distribuição de lucros ela vai servir para você consolidar isso no seu imposto de renda da pessoa física. Pense pelo seguinte aspecto, se você é dono de uma empresa, a sua fonte de renda deve vir desse negócio. Logo, quando você for fazer o seu imposto de renda da pessoa física, é importante que você faça essa distribuição dos lucros lá da sua contabilidade, dos lucros acumulados, que a gente diz, para a pessoa física, para que você consiga fazer a sua declaração do imposto de renda e dar origem às suas receitas na pessoa física. De novo, voltando naquela situação de separar os bolsos. Entra dinheiro pela empresa, registra as notas fiscais, emite as notas fiscais, apura-se o lucro e depois essa distribuição de lucros é feita para a pessoa física. Então, por mais que a gente está falando aqui de gestão financeira, é importante que o financeiro esteja alinhado com o contábil. Se você conseguir manter a sua gestão financeira organizada, você vai facilitar muito a vida do seu contador, porque ele não vai ter que ficar adivinhando o que é da física, o que é da jurídica e o que é cada categoria. Portanto, aqui vai mais uma dica para que você também não tenha problemas na pessoa física. Segregue esses valores que foram distribuídos para que depois essa distribuição de lucro componha o seu imposto de renda. Bom, a gente falou do primeiro nível, que ele é um nível mais macro, receita e despesa operacional, não operacional e distribuição de lucros. Agora a gente vai descer um pouquinho para o segundo nível, lembrando que o primeiro e o segundo são agrupadores. Então vamos lá, o que é o segundo nível do plano de contas seguindo a nossa metodologia? Aqui a gente vai poder agrupar despesas relacionadas à mesma área da empresa, vamos chamar assim. Então imagine que você tem aí os seus impostos, você tem aí a sua folha de pagamento, as pessoas, as despesas administrativas. Então isso entra no segundo nível do nosso plano de contas, que são agrupadores. Dentro da sua folha de pagamento, por exemplo, você pode segregar no terceiro nível, que é o próximo que eu vou mostrar para vocês, a questão das funções. Então imagine que você tenha 2, 3 funções, ou você queira dividir a parte dos salários entre comercial, operacional e administrativo. Isso acontece no próximo nível do plano de contas. Mas aqui no segundo, a gente agrupa tudo em salários. Então, os salários estão dentro de despesas operacionais, que é o primeiro nível. O segundo nível são os salários e o terceiro nível é o mais detalhado que eu vou mostrar para vocês na sequência. Então aqui existem alguns exemplos do agrupamento a partir do terceiro nível. Aqui na Marvi a gente utiliza o terceiro nível para realizar todos os lançamentos, ou seja, todas as receitas e todas as despesas são categorizadas pelo terceiro nível do plano de contas. Consequentemente, elas são agrupadas no segundo e no primeiro nível. Então, de novo, imagine que você tem aí diversas funções dentro da sua folha de pagamento, da sua área de pessoas, inclusive os próprios encargos, né? Então o FGTS, o INSS, o Imposto de Renda da pessoa física, né, retido na fonte, o IRRF. Esses são todas as movimentações relacionadas a salários e encargos. Então isso acontece lá de forma detalhada no terceiro e agrupa no segundo. Assim como outras movimentações também podem ser relacionadas a receitas. Então você pode criar um plano de contas de receita para diferentes linhas de produto. Então imagine que você é um arquiteto e você tem aí uma linha de gestão de obra e de projetos, enfim, você tem linhas de produto. Lá no terceiro nível do plano de contas você vai poder separar isso, para você conseguir ver quais foram as receitas provenientes de cada uma dessas categorias desses serviços, que depois isso vai se somar nas suas receitas operacionais e você vai conseguir ter uma visão tanto macro quanto micro. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre como organizar esses dados, a gente vai entrar nos indicadores, né? Como que depois de eu organizar essas movimentações, eu faço a leitura delas para entender se a minha empresa está numa rota saudável ou não. E lembrando, para que serve um indicador? O indicador, como o próprio nome já diz, ele indica. Então imagine aí no seu carro, né? Imagine que você está dentro do carro e dentro do painel aparece ali no seu painel a questão do marcador de combustível. Então ele vai indicar quando você precisa abastecer o seu carro. Então o indicador financeiro ele serve para a mesma finalidade, ele vai indicar quando você precisa tomar alguma decisão. Então existe uma frase que se diz assim, não se gerencia o que não se mede. Então para que a gente possa fazer a gestão, a gente precisa medir. Porém,
também não faz sentido medir aquilo que a gente não vai usar para nada. Então, imagine que você tivesse, sei lá, um indicador no seu carro de temperatura do banco do passageiro. Você vai usar isso para alguma coisa, para tomar alguma decisão? Sim ou não? Se a resposta for não, talvez esse indicador realmente não seja necessário para o seu negócio. E além disso, os indicadores eles também vão mudando conforme o estágio da empresa. Empresas em estágios iniciais precisam de indicadores um pouco mais simples. Empresas em estágio já mais avançado, os indicadores consequentemente vão acabar sendo um pouco mais complexos. Então é importante entender que não existe uma regra, não existe uma receita de bolo. Você vai precisar entender o que faz sentido para o seu negócio e para o seu momento. Tá gostando da aula até aqui? Então eu te convido a continuar acompanhando. Pode ter certeza que a gente vai subir um pouquinho a régua e o nível do conhecimento vai ficar um pouco mais aprofundado. Vamos para o próximo vídeo?